Olá pessoal, meu nome é Douglas Fantini e hoje estou aqui para falar com vocês a respeito do novo acordo ortográfico da nossa língua portuguesa. Isso mesmo pessoal, nós tivemos 4 anos para nos acostumar e hoje, 1º de janeiro de 2016, entra em vigor as regras ortográficas da nossa querida língua portuguesa. Isso significa dizer que em todos os 8 países onde se fala oficialmente o idioma português, a forma escrita será padronizada. Vamos ver quais são estes países em que isso vai acontecer. Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e o Timor-Leste. Lembrando que essas regras não afetam em nada no vocabulário, na pronúncia ou na sintaxe. Elas se referem apenas à parte escrita da língua portuguesa. Então, nos textos, nos livros, na parte escrita, mudará bastante coisa. Mas o sotaque, a forma de as pessoas falarem em cada região, continuam as mesmas. Um detalhe interessante é que esse novo acordo ortográfico dá uma força tremenda para o português falado no Brasil, uma vez que as maiores mudanças acontecerão em Portugal. Por exemplo, no Brasil terá a mudança de mais ou menos umas 2.000 palavras, o que equivale a 0,5% das palavras que nós temos no português brasileiro. Já no português de Portugal acontecerá a mudança em mais ou menos 10.000 palavras, o que equivale a 1,5% do vocabulário lusitano, do vocabulário de Portugal. Então, nós faremos menos mudanças, eles farão mais mudanças. Bom, galera, vamos partir para a parte prática. Eu quero dizer para vocês que eu não vou ficar, como eu já vi muitas pessoas aí, comparando como era antes a língua portuguesa escrita e como é agora, porque isso confunde um pouco. Eu não quero saber como era, porque isso já é passado. Eu vou explicar para vocês como é a partir de agora, sem dar referências aos acontecimentos passados. Vamos continuar daqui para frente. Por muitas vezes em que eu estava escrevendo um texto, algum bilhete, alguma coisa, eu esquecia de colocar os acentos em algumas palavras. Isso agora para mim vai ser uma vantagem, porque se eu esquecer de colocar acento em certas palavras, eu vou estar escrevendo corretamente. Agora quando eu escrever as palavras assembleia, ideia, heróico, jiboia, eu não vou precisar mais voltar para colocar o acento, porque essas palavras não têm mais acento. São chamados ditongos abertos, ei e oi. Eu não preciso acentuar essas palavras, é assim mesmo que você vai escrever. Assembleia, heróico e ideia, jiboia. Isso acontece nas palavras paroxítonas, né? Cuidado, porque quando a palavra for oxítona, por exemplo, se você for escrever herói, ilhéus, chapéu, anéis, dói, céu, essas palavras são oxítonas, ou seja, a última sílaba dela é forte. E aí você tem que acentuar, né? Herói, por exemplo, você tem que acentuar. Outras palavras que você também não precisará mais de acento, isso vai facilitar na sua escrita, seriam palavras que precisaria do circunflexo na repetição de 2 vogais. Por exemplo, enjoo, voo, abençoo, corou, magou, perdoo. Isso não precisará mais de acento circunflexo. Você passa direto, próxima palavra. Gostei muito dessa parte em que se tira os acentos, porque a palavra é a mesma, independente do sinal que ela leva. Então, por exemplo, na palavra aguentar, eloquente, linguiça, você não vai precisar mais do trema. Ele caiu. Ele só permanece em palavras estrangeiras. Bom, pessoal, estava tudo muito legal até aqui, muito fácil. Porém, nós vamos entrar numa parte mais delicada agora, que é o emprego ou não do hífen, que é aquele tracinho que a gente separa as palavras compostas. Bom, o hífen não irá mais separar certas palavras se você levar em consideração essa regra. A primeira das palavras, ou seja, o prefixo, quando ele terminar com uma vogal, por exemplo, ante ou alto, e a próxima palavra começar com R ou S, você não vai colocar hífen, você vai escrever tudo junto e duplicar esse R ou esse S. Por exemplo, você vai escrever antirreligioso com 2 R's. Até por uma questão de pronúncia, né? Se nós víssemos isso com um R só, ia parecer que estava escrito antirreligioso. Então, por uma questão de pronúncia, nós vamos escrever com 2 R's, duplicar esse R. Outro exemplo é a palavra autossuficiente. Isso vai ser escrito tudo junto com um S duplicado, né? Até porque na nossa regra da língua portuguesa, o S entre 2 vogais, foneticamente falando, ele vira um Z. Então, para não ficar com o som de Z, autossuficiente, nós colocamos 2 S. Vai ficar autossuficiente, tudo junto. Olha só, esse hífen também ele não será necessário quando acontecer o seguinte: o primeiro elemento
termina em vogal e o próximo elemento começa com uma vogal diferente daquela anterior. Ou seja, aí você pode juntar essa palavra e escrever autoestima, tudo junto, porque é diferente o do E, autoestima. Outro detalhe importante do novo acordo é que voltam a fazer parte do nosso alfabeto da língua portuguesa as letras K, W e Y. Uma vez que nós temos importado tantas palavras de outros idiomas, elas acabam se fazendo necessárias para nós e agora oficialmente fazem parte do nosso idioma. Então, quando te perguntarem quantas letras tem o nosso alfabeto, você vai dizer que tem 26, por causa do K, W e Y que fazem parte novamente. Porque a maioria das mudanças, eu repito, será feita no português de Portugal, na escrita do português de Portugal. E nós aqui no Brasil teremos pouca dificuldade para nos acostumar com tudo isso. Por exemplo, eles escreviam erva e úmido com H. Nós não vamos precisar nos preocupar com isso, porque sempre escrevemos erva com E e úmido com U. E é o que continuará sendo feito daqui para frente. Então, vamos ficar tranquilo. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado vocês, esclarecido algumas dúvidas. É claro que eu posso ter falado um pouco rápido, os exemplos tenham sido um pouco complicados. Peço para que você assista o vídeo novamente, outras vezes para decorar, se possível anote. E numa próxima oportunidade nós vamos falar sobre outros assuntos